Ora, o rio tem muito mais água do que o poço. O rio, ele mostra a água. O poço, ele esconde a água. O rio, desde a sua nascente, ele vai mostrando a água e levando a água para os ribeirinhos. O poço, ele retém a água. E no poço, quem quer, ele esconde, ele retém, ele dificulta o acesso das pessoas à água. Que é água de poço, tem que cavar. Jacó tinha cavado aqui o poço. Então, é trabalhoso. O rio está ali, é abundante. Rio de água viva. Diz assim, ó, preste atenção. Os irmãos da internet, estejam conosco. Acompanhe aí a leitura da palavra de Deus. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Pai querido, obrigado pelos louvores, nós já te adoramos, ofertamos, nos conectamos, meu Deus, aos céus. Nosso coração está preparado para receber a Tua palavra, e eu oro, meu Deus, para que nada impeça, para que nada atrapalhe os Teus filhos de receberem esta palavra, de se alimentarem dela. Me use, Senhor, para transmitir, que todos nós venhamos entender que há uma ordem, meu Deus, para sermos rio de água viva, e entendermos, meu Deus, que muitas vezes estamos sendo poço e não rio. Que esta palavra traga, meu Deus, bênção para mim e para a Tua igreja aqui presente, para os irmãos através da internet, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom ter você, né? A gente viu ali vários irmãos conectados, irmão Lourival, irmã Sandra Ramos. Deus abençoe a você que tem estado conosco, né? A Leide Santos, lá em Cuiabá. Deus abençoe os nossos queridos irmãos. Aproveite, curta, compartilhe, chame mais alguém. Deixa aí o seu pedido de oração. A irmã Leide deixou ali um pedido de oração, e nós vamos orar no final da mensagem. Então, se você precisa de uma bênção, coloque aí o seu pedido de oração. Poço ou rio? Estava meditando nessa palavra e veio essa analogia, né? Poço ou rio. Quando nós voltamos no capítulo 4 do Evangelho de João, a gente tem o episódio da mulher samaritana, que se encontra com Jesus na beira de um poço, presbítero José Bento, e a mulher está indo buscar água. E esta mulher, ela tem uma história de vida complicada. Então, veio na mente, né? É o resumo, é a sequidão. Aquela samaritana estava vivendo uma vida seca, porque ela estava longe de Deus, estava contrariando toda a lei de Deus, mas ela ia todos os dias no poço. Então, é sobre isso que vamos falar nesta noite. Mas pensemos nesse comecinho de sermão, diferença. Pensa aí, irmã Sandra, a diferença de poço e rio. Ambos têm água. Ambos têm água. Mas há uma diferença muito grande, irmã Evani, entre poço e rio. Os irmãos aqui presentes, quem já tirou água do poço? Quem já bebeu água de poço? Então, a maioria conhece, né, um poço, já lidou, já alguns têm poço ainda, né? Embora seja raro na cidade, mas alguns têm poço. E o poço, ele fornece água, mas a água do poço é limitada. E aqui, irmãos, é o mistério que eu quero que você entenda no final desse sermão. Essas diferenças. O rio tem água, o poço tem água. Agora, o rio tem muito mais água do que o poço.
O rio, ele mostra a água. O poço, ele esconde a água. O rio, desde a sua nascente, ele vai mostrando a água e levando a água para os ribeirinhos. O poço, ele retém a água. Quem quer tem que ir no poço. Ele esconde, ele retém, ele dificulta o acesso das pessoas à água. Que é água de poço, tem que cavar, dá trabalho. Jacó tinha cavado aqui o poço. Então, é trabalhoso. O rio está ali, é abundante. E além da água, o rio oferece peixes, alimento. Olha que interessante, irmãos. Então, o poço é muito limitado, mas o rio, ele é abundante. Dificilmente um rio vai secar, mas os poços secam. No calor, pega aí uma seca, o rio, ele vai diminuindo, a sua água, mas dificilmente um rio vai secar. Agora o poço seca, ele é limitado. Então pense aí em outras e outras diferenças entre rio e poço. Vai pensando aí. E nós vamos aplicar isso para a nossa vida, irmãos. Será que você tem sido um poço ou um rio? Ao final desse sermão, você vai ter que olhar e ser sincero para você. Você está sendo um poço ou um rio? Você está escondendo a água ou compartilhando a água? Pensemos nisso, irmãos. Então, Jesus, aqui no verso que nós lemos, inicial, 7:37, Jesus, ele dá um grito. No último dia da festa da Páscoa, Jesus certamente se colocou lá num lugar, que todos viam ele, e ele clamou em alta voz, diz o texto, verso 37. Quem tem sede, venha a mim e beba. Sede é sinônimo de desejo, de vontade. Sede é sinônimo de vontade, de desejo. Então, quem tem desejo de mudança? Você está na sequidão, você quer mudar de vida? Você tem esse desejo de sair da sequidão ou você está tudo bem? Tem pessoas que está tudo bem, está sofrendo, está ali, aquele ditado, está ruim, mas está bom. Então, você tem que ter desejo, vontade de mudança. Não, eu quero mudar de vida, eu quero me aproximar de Cristo. Jesus diz, quem quer mudar de vida, você que está aqui me acompanhando na internet, quer mudar de vida, quer uma vida melhor, quer paz na sua família, quer sair dessa sequidão espiritual, venha a mim e beba, diz o Senhor Jesus, aleluia. Você tem que ir a Jesus. Se você quer mudar de vida, você tem que ter esse desejo, é o primeiro passo. Você tem que desejar mudança. Nada vai mudar se você não tem vontade, desejo por mudança. Você tem que ter desejo, você tem que querer. Quem tem sede, venha a mim e beba. Tem que ir a Jesus. Mateus 11:28, Jesus fala, venham a mim o cansado, o oprimido, e eu lhes darei descanso, aleluia. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então as mudanças estão em Cristo. Não está no dinheiro, não está num líder político, as mudanças não estão no casamento. Talvez você é solteiro, diz, não, eu vou casar para as coisas melhorarem. Não, aí você casou, aí você diz, agora eu vou ter filho para as coisas mudarem. Aí você tem filho e não mudou, aí você, agora eu vou ter mais um, agora eu vou comprar um carro, uma casa, e você vai indo e nada muda, porque quem traz a mudança é Jesus Cristo, aleluia. Se você quer chuvas de bênção, se você quer mudança, clame a Jesus, vá a Jesus, venha a mim. Jesus garante mudança. Eu não posso mudar a sua vida, eu não posso resolver, irmão José, os teus problemas, eu não posso te curar, mas Jesus Cristo, o Senhor da igreja adventista da promessa, o Senhor da minha vida, pode te curar. O Senhor Jesus pode resolver os nossos problemas. Agora nós temos que ter esta vontade de ir a Jesus, dizer, eu quero mudança. Ou você vai continuar sofrendo. É como se Jesus chegasse ali, irmãos, olha, você quer mudança, vem a mim. Você não fique aí sofrendo. Jesus só ajuda os que vão até Ele, os que têm fé, os que exercitam a fé. Então,
Muitas vezes a gente fica olhando. Mas Jesus tem poder mesmo? Tem. Mas se você ficar parado, sem exercitar a sua fé, você vai ficar aí, sofrendo. Então, olhe para esta palavra. Quem tem sede, quem quer mudança, venha a mim e beba. Glória a Deus. E um segundo passo, irmãos, você tem que ir a Jesus, mas crendo nele. Olha, o texto é muito interessante. Quem crer em mim, como diz as Escrituras. Você crê em Jesus, como diz a Bíblia, a palavra de Deus? Sabia, irmãos, que muitos creem em Jesus apenas como um líder? Vou falar aqui na outra câmera aqui. Alguns creem em Jesus do presépio, só no Natal, uma vez por ano, ele lembra de Jesus. Para alguns, Jesus é aquele menino lá da manjedoura, que aparece no Natal para enfeitar as casas. Outros têm Jesus apenas como um grande líder. Um grande líder que passou nessa terra, o maior líder, até colocam em prática algumas coisas de Jesus. Livros, Jesus, o maior psicólogo. Alguns têm Jesus apenas como um curandeiro, aquele que resolve os problemas, só vai atrás de cura e de bênção. Na própria Bíblia vai dizer aqui, alguns diziam que Jesus era um profeta, que era João Batista, o Elias que ressuscitou. Só que o texto, meu querido, o texto diz que eu e você precisamos crer em Jesus, como diz as Escrituras. E o que a Bíblia diz sobre Jesus? O que a Bíblia diz, pastor, sobre Jesus? A Bíblia diz que Jesus é eterno, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus deixou a sua glória e habitou entre nós, e morreu, e ressuscitou, foi para o céu, e breve Ele virá buscar a sua igreja. Você tem que crer em Jesus, como diz as Escrituras. Os irmãos vão lembrar do sermão, o Evangelho na ponta dos dedos. Isso é crer em Jesus, como diz as Escrituras. Jesus encarnou, Ele é eterno. Antes de Abraão eu sou. Jesus encarnou. Jesus veio aqui, nasceu como um bebezinho, escolheu 12 homens, ensinou esses 12 homens, morreu para perdoar o meu e o seu pecado. Isso é crer em Jesus, como diz as Escrituras. Ele morreu na cruz para perdoar o teu pecado, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Jesus está vivo, Ele subiu, Ele foi ascenso aos céus, e breve Jesus virá buscar a sua igreja. Isso é crer em Jesus, como diz as Escrituras. Não é ter Jesus apenas como um empregado, apenas como aquele que vai dar o pão, aquele que vai dar o alimento, irmão Carlos. Não. As pessoas se aproximam de Jesus pelo que Ele oferece. E Jesus está falando, tem que crer nele, como diz as Escrituras. Jesus é Senhor e Salvador. Se Ele é Senhor e Salvador, eu sou servo resgatado pelo Senhor Jesus. Aí, quando eu creio em Jesus, desta forma, como diz as Escrituras, com fé, que Ele morreu na cruz para me perdoar, aí acontece algo maravilhoso. A sequidão vai embora. A sequidão vai embora, aleluias. E é a mulher samaritana, irmãos. Volte lá, capítulo 4 de João. A mulher samaritana estava na sequidão e ela foi até o poço. Aliás, ela ia todos os dias tirar água naquele poço, e a sua vida continuava a mesma. Esta mulher está no 6º relacionamento, e a sua vida está seca. Ela não tem amigas, ela vai buscar água ao meio-dia, porque era um horário que as mulheres não iam, e ela não tinha amigas. Ela era conhecida como a ladrona de maridos. Ela tinha uma dificuldade social, então ela estava seca, não tinha amigos. Espiritualmente, ela não tinha Cristo ainda. Então ela vai nesse horário estratégico, horário quente. Eu morei no sítio. O horário de buscar água é pela manhã, o sol está fresquinho. No final da tarde,
para, né, fazer a janta, tomar banho. Ninguém vai meio-dia, esse horário do sol quente. A gente está em casa almoçando, então ela vai num horário que ninguém ia buscar água, porque ela está seca, ela não pode andar com as pessoas, porque ela está numa sequidão. O altar dela está desarrumado, ela está desconectada dos céus, das pessoas. Então ela tem essa dificuldade, mas nesse dia algo acontece, porque lá no poço de Jacó está Jesus Cristo, e oferece água, pede água para ela, há todo um diálogo ali. Ela diz: tu és judeu, me pede água. Tinha uma rixa, uma rivalidade entre samaritanos e judeus. Mas Jesus disse: eu tenho uma água melhor do que essa, que Jacó cavou o poço, e vocês são gratos a ele por esse poço, mas eu tenho uma água melhor. Uma água que quem beber nunca mais terá sede, aleluia. Acompanhe aí, irmãos, capítulo 4, a partir do verso 13. Então Jesus oferece uma água que vai mudar a vida daquela mulher. Jesus está oferecendo Ele mesmo. Jesus está falando do Espírito Santo, que seria enviado. Jesus é a água, o Espírito Santo foi prometido em forma de água. Então Jesus está falando dele, está falando do Espírito Santo, daquele que faz a mudança. E essa mulher começa a questionar, quer tomar dessa água para não ter que vir mais no poço. Mas Jesus toca na ferida dela, fala da família, ela diz que não tem, conta toda a história, e Jesus diz: de fato. E ela sai dali, irmãos, depois que ela encontra com Jesus. Essa mulher que andava escondida, essa mulher que ia pegar água ao meio-dia para não ser vista por ninguém, simbolizando aqui um poço que esconde a água. Agora essa mulher, ela deixa o seu cântaro, depois desse encontro com Jesus, dessa transformação ali rápida, instantânea. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Numa pequena conversa ali, ela é transformada pelo Senhor Jesus, deixa o seu cântaro, ela esquece a água do poço de Jacó, e ela vai correndo para os samaritanos, e lá ela fala para eles: venham ver aquele que contou tudo da minha vida, ele é o Cristo. Ela creu em Jesus, que Jesus era o Cristo, o Messias, e os samaritanos vieram e creram em Jesus. Aí a palavra vai dizer, a mulher foi lá e contou. Irmãos, aquela que tinha vergonha de vir pela manhã na companhia de outras mulheres, agora ela volta lá, fala de Jesus, e as pessoas acreditam nela e vêm e se encontram com Jesus. E a aldeia dos samaritanos foi salva, porque esta mulher deixou de ser um poço, deixou de esconder. Ela não escondeu a água viva que é Jesus, mas ela jorrou a água para os samaritanos, aleluia. Foi um poço. Ela falou de Jesus, ela não reteu, ela não escondeu, mas ela foi à cidade e levou a água viva. Meus queridos, nós, Igreja Adventista da Promessa, você, servo e serva de Deus, independente da igreja que você está hoje servindo a Deus, você precisa crer em Jesus, como diz as Escrituras. Você precisa jorrar essa água que é Jesus, essa água que vai mudar a vida de muitas pessoas, assim como mudou a vida da mulher samaritana. E assim como a mulher samaritana não reteu só para ela, mas foi lá compartilhar. É o que Jesus espera de nós, irmãos. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirá um rio de água viva. Esse rio acontece quando nós compartilhamos a Jesus, irmã Aline. Esse rio, a gente se torna um rio. Quando a gente começa a transbordar essa alegria da salvação, quando a gente começa a falar o que Jesus fez na nossa vida. Pregar é simples, ser um rio é simples, é fazer o que a samaritana fez. Foi lá na cidade
e falou o que Jesus fez na vida dela. E é isso, Igreja Adventista da Promessa, é isso, querido irmão, querida irmã, que eu e você precisamos fazer, sermos esse rio que vai levar vida, que vai levar Jesus, que vai curar as pessoas, que vai mudar a realidade daqueles que estão sofrendo, que ainda não conhecem Jesus. Você está aqui, você foi impactado, você está sendo abençoado, aleluias. Completamos 90 anos de história da Igreja Adventista da Promessa. Nestes 90 anos, o Senhor derramou chuvas de bênção, o Senhor derramou o Espírito Santo. Quando Jesus falou aqui, o Espírito Santo ainda não tinha sido descido. E Jesus falou: olha, o Espírito Santo vai descer. E desceu no dia de Pentecoste, Atos capítulo 2. 1932, 24 de janeiro, desceu sobre a vida do pastor João Augusto da Silveira. Iniciou esta igreja que você escolheu para servir a Deus. Igreja Adventista da Promessa. E nós, promessistas, irmãos, precisamos nos tornar rios. Eu olho para a minha vida em algumas situações e me vejo como um poço. E eu já compartilhei aqui alguns momentos. Irmãos, às vezes a gente esconde. O Espírito Santo incomoda, quer que a gente fale, e a gente fica ali. Não, hoje eu sou poço. Pense aí nessa última semana, você foi um rio ou um poço? Você escondeu o que Jesus fez na sua vida ou você compartilhou? Pense aí nessa última semana. Você falou de Jesus para alguém? Você convidou alguém para vir no culto hoje? Você compartilhou a live da igreja? Você contou uma cura, uma bênção que Jesus fez na sua vida? Se você não fez nenhuma ação missional, você foi um poço essa semana. Sabe, você poderia ter sido um rio. Você poderia ter abençoado pessoas. E pensamos em outras situações. Talvez você ouviu alguém reclamar da vida. Você encontrou alguém doente essa semana? O que você fez? Você orou por ele? Você encontrou alguém reclamando da família? Aí você ajudou a falar mal também? Irmãos, as oportunidades vêm. Encontrou alguém enfermo? Ore por ele, fala, Jesus cura. Se não tiver fé, coragem de orar, pega o nome dele, só vou levar lá na igreja, para o pastor orar, para a minha igreja orar. Mas você é um rio, você tem Jesus, você pode orar, aleluia. E Deus vai ouvir. A oração de um justo é poderosa em seus efeitos. Pode orar, meu querido, não tenha medo, não tenha vergonha. Nós precisamos ser rios. E a igreja vai crescer, irmãos, quando nós deixarmos de ser poço, deixarmos de reter a bênção, deixarmos de reter tudo aquilo que Jesus fez na nossa vida. Quantas curas, quantos milagres. Compartilhe. Pastor Samuel Braz, na escola bíblica especial, falou sobre isso. Tinha um irmão que falou: eu não consigo, pastor, evangelizar, eu não sei, eu não estudei, eu não consigo. E o pastor chamou ele, vamos conversar um pouquinho, me conte da sua vida. E ele começou a contar experiências maravilhosas, e o pastor glorificou a Deus, falou: tá aí, meu querido, conte isso para as pessoas. E ele começou a contar, e se tornou um grande missionário, um ganhador de almas, contando o que Jesus fez na vida dele. É o que a samaritana fez, irmãos. Se aquela cidade creu numa prostituta, imagine aí, irmãos, uma prostituta, toda a Blumenau sabe, aquela ali é uma prostituta, agora ela chegando na tua porta, né, e falando para ir lá, vai lá na igreja. Eu fui lá na Rua das Missões, 1294, encontrei Jesus, vamos lá, né? Olha que grande milagre. Se os samaritanos creram nesta mulher, irmãos, pode falar, as pessoas vão crer, porque não vai ser a Tainá falando, não vai ser a Evani falando, não vai ser a Raquel falando, a Aline, o José, o Josias, vai ser o Espírito Santo falando
em nós, aleluia. Vai ser o Espírito Santo, vai ser Jesus sendo apresentado em nossa vida. Nós somos um rio de água viva, nós cremos em Jesus. Então as pessoas vão ver que é Jesus essa água em nós, e aí eles vão crer, eles vão olhar e vão ver, olha, é diferente, não é uma simples mulher, não é um simples homem, tem algo a mais, tem algo diferente, e esse algo a mais diferente é Jesus Cristo reinando na nossa vida, é o Espírito Santo colocando as palavras, é o Espírito Santo nos direcionando, irmãos. Isso é ser rio. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Sejamos rio. Coloque-se em pé, irmãos. O presbítero vai fazer as orações de intercessão, mas eu quero orar com você neste sentido. Você vai declarar, reafirmar a sua fé em Jesus e que você quer ser rio e não poço. Eu quero ser um rio e não um poço. Eu quero levar Jesus. O Senhor Jesus vai tirar o medo. Se você tem medo, se você não tem testemunhado porque tem medo, se você acha que não sabe, pensa que as pessoas vão rir de você, ainda que deem risada de você, ainda que eles zombem, ainda que ninguém acredite, fale. O rio está ali, irmãos, ele mostra a água, independente se alguém vai lá ou não, o rio está ali, está mostrando a água. Vamos compartilhar Jesus, vamos crer em Jesus, como diz as Escrituras. Ele é o que morreu na cruz e o que pode mudar a nossa vida. Pai eterno, em nome de Jesus, aqui estamos, meu Deus, ouvimos a Tua palavra, precisamos ser um rio de água viva, e o segredo é ter sede. Um dia nós tivemos sede de mudança, um dia eu levantei a minha mão, os irmãos que aqui estão, um dia levantaram as suas mãos, fizeram uma entrega, desceram as águas do batismo. Nós cremos que Tu és o Filho de Deus, que Tu morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Então nós estamos aptos para jorrar água da vida para esse mundo que ainda está na sequidão, para aqueles que ainda estão com sede, para aqueles que ainda estão mortos. O rio leva vida, a água transforma a realidade de toda a região que está à sua volta, e nós estamos aqui em Blumenau para transformar esse bairro Ponta Aguda. Cada um de nós estamos inseridos num contexto de trabalho, de escola, de bairro, de rua, para mudar, meu Deus, que eu venha ser rio ali naquela pequena rua, meu Deus, Cláudio João Miller, para abençoar